Joia, joia. Do compartilhar. Então, só para lembrar um pouquinho, tá? O que nós fizemos a aula passada? Nós trabalhamos um pouco com o conceito de ética, né? Que é o módulo 2. Agora, nós vamos ter umas 5 aulas sobre ética, tá? E hoje nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Só para retomar, o que é a ética? Ética é o estudo do comportamento moral, do comportamento humano moral. Chegando, gente. Eduardo, Flávia, bem-vindos. Tá frio aqui, gente. Então, nós vemos que nós vamos ver o quanto a ética é a melhor escolha para buscar a felicidade. Então, nós estudamos isso, de que por que temos que fazer escolhas? Porque o homem vai buscar felicidade. Para que ele busque a felicidade, ele tem que fazer escolhas. E quais escolhas ele fará é onde é o caminho da ética, né? Não há como não fazer escolhas. Não fazer escolhas é uma escolha. Então, o homem é condenado a fazer escolhas. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouco mais isso com a ética na antiguidade. Daí vamos ver alguns aspectos da ética. Jordana, bem-vinda. Gabriel, bem-vindo. Então, ok. Primeiro, nós vamos diferenciar um pouco a ética da moral. Tem um vídeo bem curtinho, deixa eu pôr o Vitor aqui. Opa. Oi, Vitor. Esse vídeo é bem curtinho. Giovana. Ele faz plano de saúde todo mês para não usar. Quando tem algum problema, fica perdido? Vai no problema. Isso é certo ou errado? Opa! Vamos lá. Ui. Devo ou não devo? Provavelmente você já deve ter feito algumas dessas perguntas na hora de tomar. Bom ou ruim? Devo ou não devo? Provavelmente você já deve ter feito algumas dessas perguntas na hora de tomar uma decisão ou fazer uma escolha. Essas perguntas permeiam a reflexão sobre 2 termos: ética e moral. É muito comum esses termos serem confundidos como se significasse a mesma coisa. Embora estejam relacionados entre si, moral e ética são conceitos distintos. Vejamos. Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. A moral sempre existiu, pois todo ser humano possui a consciência moral que o leva a distinguir o bem do mal no contexto em que vive, surgindo realmente quando o homem passou a fazer parte de agrupamentos. Isso é, surgiu nas sociedades primitivas. Outros conceitos. Imoral é tudo aquilo que contraria o que foi exposto a respeito da moral. Quando há falta de pudor, quando algo induz ao pecado, a indecência, a falta de moral, ou seja, a imoralidade. A moral é a pessoa que não tem senso que seja moral ou ética.
A questão moral para este indivíduo é desconhecida, estranha e, portanto, não leva em consideração preceitos morais. É o caso, por exemplo, dos índios no tempo do descobrimento, ou de uma sociedade, como a chinesa, que não vê o fato de matar meninas a fim de controlar a natalidade como algo mórbido e triste. Assédio moral. O assédio moral pode acontecer com muita frequência no dia a dia de trabalho e se caracteriza por uma atitude repetitiva, partindo desse pressuposto. Quando seu chefe lhe solicita muitas tarefas com um prazo impossível de cumpri-las durante vários dias, essa é uma conduta antiética do seu líder. Entre colegas. Há funcionários que acham que seu conhecimento e suas informações são a chave para manter o emprego. Esses profissionais são aqueles que dominam as suas funções, mas não gostam de ensiná-las para nenhum colega de equipe. E para completar, nas suas férias, ele adianta tudo para ninguém fazer. Isso claramente é uma conduta antiética e precisa ser mudada. A ética é uma daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar quando alguém pergunta. O termo ética deriva do grego ethos e significa caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Num país, por exemplo, sacrificar animais para a pesquisa científica pode ser ético. Em outro país, essa atitude pode desrespeitar os princípios éticos estabelecidos. Uma pessoa que não segue a ética da sociedade ao qual pertence é chamado de antiético, assim como o ato praticado. Geralmente a conduta antiética é também ilegal, ou por infringir uma norma ordinária ou um regulamento, estatuto ou diretrizes profissionais. O patrão que xinga o empregado na frente de estranhos está agindo de forma antiética, submetendo-o à vexação. Ética versus moral. Ética é o princípio. Moral é a conduta. Ética é permanente. Moral é temporal. Ética é universal. Moral é cultura. Ética é regra. Moral é conduta da regra. Ética é teoria. E moral é prática. Confuso, né? Um pouco. Mas vamos resolver esta questão esclarecendo os dois temas, sintetizando. A moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Já a ética se define como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo o bem-estar social. Ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Enfim, ética e moral são os maiores valores do homem livre. Ambos significam respeitar e venerar a vida. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo do canal. O que une os grandes sucessos do cinema nos dias de hoje? Se você pensou nos orçamentos milionários e em suas inúmeras continuações, sim. Então é isso, né? Enquanto a moral é o conjunto de valores que rege aquela sociedade, a ética é o conjunto de valores para que se façam escolhas morais dentro daquela sociedade. Sempre eu tenho a impressão que a moral ela está um pouco atrasada em relação à ética. Quando ele falou dos animais, né? Quanto tempo se demorou para ter uma consciência? Ainda não se tem, muitas indústrias ainda trabalham com teste com animais, né? Para que fosse antiético trabalhar com teste de animais. Então, isso era nem se maltrato de animais é uma coisa recente de você considerar essa questão animal como um ser que merece respeito e tal. Então, a moral da sociedade ocidental era bem
conivente com isso. Já hoje, a ética já não é, né? Então, a ética, ela já coíbe esse tipo de comportamento. Porém, até moralmente ser coibido, o maltrato de animal já é coibido, mas, por exemplo, os testes de animais não são ainda coibidos moralmente, né? Tanto que a maior parte das indústrias de cosméticos ainda usa. Professora, a senhora está A senhora muda. mutou. Não, depois de meia hora eu falando. Não, foi agorinha, Não, acabou de professora. fechar. Acabou de fechar. Isso mesmo. Então, vocês ouviram dos animais, foi? Porque a Caroline me respondeu. Sim, foi. Na hora que a senhora falou cosmético, um pouco mais pra frente, aí foi e desligou o microfone. Ah, tá. Então, obrigada, Eduardo. Então, a moral sempre está um pouquinho atrasada, porque a moral é o conjunto de regras na prática. Gente, começou a chover, deixa eu pedir para o meu marido tirar a roupa, senão vai mudar tudo. Ai, ufa. Amor, foi? Fred, põe a roupa lá que está molhando tudo. Estou dando aula. Uma chuva de... Nossa! Uma chuva assim. Olha lá, já deve ter molhado. Já. Uma chuva... Nossa, o tempo está horrível, gente. Vou mostrar para vocês. Para ver como vocês vivem felizes aí. Olha. Oi, foi mostrar, caiu minha conexão. Vocês viram que tempo horroroso? Ou não deu para ver? Só caiu mesmo. Queria mostrar, deixa eu ver se eu consigo. Assim, devagarinho, não sei o que caiu. Tá, estão vendo? Tão vendo, professor. Ó, que horror. Muito. Muito. Porra, uma visão dessa aqui na cidade da gente é muito boa. Ai, aqui é horrível. É cinza o tempo todo. Horror. Aqui no metade do ano, o tempo quer matar a gente de calor e na outra quer matar de raio. Ai, essa é boa, mas aqui é tão desanimador, tão chato. Frio e feio. Escuro. Deixa eu só pôr aqui. Então, imagine, vamos dar outros exemplos, né? Fora os animais. Imagine a moral, se você pensar em meados do século XX mesmo, a moral era tão resistente a, por exemplo, a uma dissolução de casamento, né? a uma separação. E hoje, imagine, ninguém merece ficar
num casamento abusivo, né? Mesmo que eticamente não se aceita mais a mulher se sujeitar a um casamento abusivo em nome de uma moral. Então, sempre eu tenho a impressão que a ética está um pouquinho mais adiantada do que a moral. Por quê? Porque a ética, como é uma teoria, né, de valores, é uma reflexão sobre valores para fazer uma escolha, ela sempre, quando a moral estabelece uma regra, parece que aquela regra dá para ir um pouquinho adiante, dá para melhorar um pouquinho, né? É sempre nesse sentido. Por isso, pensem naquele princípio da filosofia, que quando a gente alcança uma verdade, essa verdade já está um pouquinho mais para lá. Então, é por isso que a ética sempre é uma questão, ela é um pouco mais progressista, um pouco mais justa, um pouco mais reflexiva do que a própria moral, porque quando a moral já é um comportamento, se estabelece esse comportamento como uma prática social, ela já se torna obsoleta, né? Mais ou menos isso. Deu para entender essa comparação? Professora, Fala, Gabriel. assim, né, nessa questão sobre moral e ética, eu, assim, na minha visão do que eu entendi sobre o vídeo e a explicação da senhora, moral não é aquilo que, digamos assim, você tem uma determinada causa. Vamos dar um exemplo. Você aprova ou não concorda a pena de morte. Aí você analisa isso, aí você fala, isso é errado, alguma coisa assim, falando do seu próprio pensamento. Isso não é uma moral? Isso é a ética. Essa reflexão, Gabriel, que nós fazemos sobre alguma possibilidade de escolha é a ética. A moral é um conjunto de comportamentos estabelecidos pela sociedade. Tanto a ética quanto a moral, ela está conectada a valores históricos e culturais, né? Imagine na Índia, lá na Revolução Cultural, antes da Revolução Cultural, na Revolução Social que teve na Índia, e depois, a prioridade era alimentar uma população que chegava... Hoje, qual é a população da Índia? Da China? Da China, Índia não, da China. 1 bilhão. 1 bilhão e 500 milhões, por aí, nessa média de habitantes. Já tinha passado de 1 bilhão, né, no começo do século XX. Então, a prioridade, Gabriel, ali na China era alimentar aquela população. Sempre foi, né? A prioridade da China sempre foi a alimentação dos maiores preocupações, né? Tem um livro lindo, lindo, que chama Azaleia Vermelha, lindo, sobre a história da China. Então, ali naquele momento, se era moralmente aceito que os chineses comessem animais. Vocês sabem que comessem cachorros. Vocês sabem que muitos coreanos adoram cachorro. Então, professora, é nessa questão que eu estou me confundindo. Porque, pensa bem, você tem uma dificuldade para alimentar um país que tem bilhões de habitantes vivendo naquele lugar. Para você, assim, olhando, né, você não consegue alimentar um país que tem bilhões de habitantes, ocorrendo a fazer, digamos assim, ações mais drásticas, como exemplo, comer animais, digamos que na parte ocidental daquele tempo, comer animais domésticos, como cachorros, gatos e assim por diante, para tentar combater a fome no país. Então, aí eu quero tentar se isso é uma moral ou uma ética, porque ele está olhando pelo ponto de vista, pela finalidade. A gente está matando um cachorro para a gente sobreviver se alimentando. Porque se não tivesse essa dificuldade, a gente podia estar se alimentando qualquer outros
alimentos industrializados ou produzidos nas nossas próprias terras, entendeu? Esse é meu ponto, minha conclusão disso, que é moral. Então, aí que nós vamos chegar, Gabriel. Então, se você pensar a China no século XX, era moralmente aceito que se comesse animais domésticos. Era moralmente aceito. Por quê? Porque, primeiro, que é uma questão coletiva, não é individual, não é o que eu acho, né? Assim, nem a ética, nem a moral, é o que eu acho isso super moral, uma moral super legal. Não, é uma construção coletiva, né? Tanto que muitas vezes o nosso pensamento não está de acordo com aquela moral daquela sociedade. Então, daí, moralmente, era aceito como supernatural comer animais. Hoje, na Índia, na China, me perdoe, hoje na China já não é eticamente aceito, não sei se moralmente, mas eticamente na China hoje não é aceito comer animais. Primeiro porque eles superaram a questão da fome, né? Lá não tem essa demanda por fome. E segundo, porque as classes se desenvolveram e muitas classes começaram a ter paixão por animais, como eles tinham restrição de ter filhos, né? Tinham a política de filho único, e mesmo abrindo essa política de filho único, continuam tendo poucos filhos, eles começaram a ter um amor enorme por animais domésticos, né? Então, eticamente, eles passaram a não aceitar mais essa prática de comer animais. Mas daí, olha, Gabriel, que complicação. Traz isso para o nosso país. No nosso país não é nem moralmente aceito comer animais, nem eticamente comer animais domésticos. Agora, com esse problema todo que nós estamos passando, parte da população caiu na zona de miserabilidade mesmo e com risco alimentar, né? Tanto que hoje toda notícia está falando do risco alimentar. Diante de um risco alimentar, será que eticamente não é aceito que coma animais domésticos? Não. Mesmo porque a gente não está em risco, né, Gabriel? É porque, Nós, professora, eu e tu. é que eu me perguntei sobre essa questão de moral, que para ser algo moral, deve acontecer algo, assim, ao nível extremo. Assim, olha um exemplo fiscal que eu tive na minha mente aqui agora, raciocinando. Imagine-se que o petróleo do mundo acabasse, instantaneamente. Bum! Milhões de máquinas, milhões de automóveis, qualquer tipo de equipamento que é o uso do combustível, do petróleo, para ser usado, ligado, funcionando, qualquer forma vocês querem dizer, acabar se vocês tivessem que usar outras formas naturais para extrair aquilo, mas que aquilo tenha de baixa quantidade e pode trazer grandes riscos ambiental. Então, o que acontece? Isso seria algo antiético, pois você está violando, sei lá, uma lei ou uma regra que você não pode usar outro tipo de extração daquilo, ou é algo imoral, porque se você usar aquilo, você vai destruir, digamos assim, o próprio planeta. O que seria isso? Moralmente não é aceito, mas principalmente eticamente não é aceito. Por quê, Gabriel? Porque nós podemos até não há outras maneiras de produzir energia e não precisamos produzir tanta energia o quanto a gente hoje o sistema de produção exige, né? Mas quando eu vou te mostrar uma coisa aqui para vocês. Onde está? Para vocês
verem uma coisa para a gente pensar se é moralmente aceito ou não. Ó, vou pôr aqui. Aqui são imagens da população do Rio de Janeiro indo atrás de ossadas de bichos por causa da fome, né? Isso é no Rio. Tá? Olha aqui. Ai, até me vira o estômago. Essa é a fila para buscar ossos. E aqui é para uma série de outras coisas, né? Aqui eles recebendo, garimpando ossos. Então, diante destas imagens, que é no Rio, não estou falando lá no, sei lá, nos confins aí do Brasil, né? Será que eticamente um espeto de gato não seria mais aceitável, entendeu? Isso não é ético, a gente viver num país com uma desigualdade tão grande. Mas, então, a gente tem que ter... A ética sempre ela é composta de valores que prezem pela justiça social. O valor último é a justiça social. Quando você falou de acabar o petróleo e acabar com a natureza para substituir esse combustível, será que é justo socialmente, né, que para demandar uma produção de tamanha necessidade energética, nós tenhamos que destruir o mundo, né? É ilógico. Então, é sempre esse contraponto. São valores, mas valores ligados à justiça social, e não valores ligados ao pensamento de cada um valor estético do que se imagina o mundo. Deu para entender, Gabriel? Melhor? Deu, mas ainda eu tenho dúvidas, assim, como eu posso falar, ó, aquilo que está acontecendo é imoral ou é moral, ou aquela ação que está havendo, aquela proposta ideológica, coletiva, é ética ou antiética? Eu ainda quero, assim, saber como eu consigo definir, assim, mais preciso sobre o que é moral, o que é ético. Então, assim, ó, o que está posto como prática está no campo da moral, né? O que está posto como prática na vida real é colocado no campo da moral. O que está posto como reflexão dessa prática é ética. A ética, ela é teórica, a moral é prática. Então, por exemplo, uma coisa bem dentro da igreja, o casamento entre pessoas do mesmo gênero é uma questão moral, né? De não permitir o casamento do mesmo gênero dentro da igreja, é uma questão moral. Agora, a ética é você refletir, isso é antiético ou não, né? Com respeito às pessoas, a moral ela deve sobrepor ao respeito à individualidade de cada um, isso é ético. O julgamento é ético. A determinação da prática é moral. Esclareceu melhor? Sim. Então, sim, professor, é porque, assim, se eu fosse usar um exemplo, assim, acho que todo mundo pode usar para entender, acho que a lei, eu acho que é um bom exemplo, professora, que tipo assim, vamos supor, eu sei que é uma frase bem boba, na lei, lá, não sei que artigo fala que você não pode roubar, você não pode matar, você não pode fazer nenhum tipo de furto, algo assim.
que remete a isso. Isso aí é algo ético, né? Que está escrito. Não? Não, é moral, porque ela regulamenta comportamentos morais. Esse exemplo da lei é a regulamentação de comportamentos, né? A moral é um freio, né? É uma lei subjetiva. A lei é uma questão objetiva. Então, por exemplo, na lei podem casar pessoas do mesmo sexo. Na moral estabelecida pela religião, não. Entendeu? Então, a lei coloca em prática. Nem a lei, nem a moral são éticas. Elas são submetidas à ética. Por exemplo, quantas leis elas não têm nada de ética? Por exemplo, as leis que nem de moral, né? As leis que isentam os grandes produtores, um monte de imposto, e depois a maior parte da população paga um monte de imposto para cobrir todos os gastos do governo, não é nem moralmente aceito, nem eticamente aceito. A lei é uma regulamentação de conduta, que às vezes coincide com a moral, às vezes passa longe da moral. Nossa, quanta coisa que moralmente está na lei não é nem, imagine, nem passa longe da moral. Então, professora, moral é aquilo que é objetivo, é colocado, digamos assim, em prática. Quando a senhora... E já o ética é aquilo que é reflexivo, é algo que não é pensativo, diríamos que é algo que você deve analisar uma tal situação que pode acontecer. Sim, sim. Por exemplo, matar é contra a lei. Moralmente, matar claro, não é aceito. Matar nenhum tipo de pessoa. Sim, pela cultura, João Marcos, mas a ética também é dada pela cultura. Mas, eticamente, você, para se defender, você pode matar, não é? Se alguém vem atentar sobre a tua vida para você defender a você ou a terceiro, é legítimo que você mate. Então, a ética sempre é uma reflexão sobre a ação, porque a ação em si não pode dizer que ela é certa ou errada. Ela é só certa ou errada frente a um contexto, né? A ação pura nunca pode dizer não, isso é perfeito, isso não é perfeito. Sempre diante de um contexto, né? E quem vai analisar o contexto sempre é a ética. Vamos passar um pouco mais aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Espera só um pouquinho. O anjinho e o diabinho. A ética está nesse campo aí, de um falar com o outro. Então, nós vamos... Na antiguidade, não havia a palavra ética, né? O Aristóteles e Sêneca, que são dois filósofos da antiguidade, eles falam em virtude. Por quê? Porque o homem virtuoso terá condutas boas, e isso que é o campo da ética. A ética, o termo ética surge depois, né? Então, Sêneca diz assim: a virtude, embora oculta, deixa seus vestígios para quem dela é digno. Então, a ética, vamos substituir a palavra virtude por ética. Ninguém, quando você faz uma ação, você pratica uma ação, uma pessoa vem, imagine você, sei lá, batendo num velhinho no meio da rua. Você vai lá, pega o guarda-chuva e dá na cabeça do velho. É uma ação. Quem vê a cena pode falar, ai, que horror, que medonho e tal. Vamos supor que esse velhinho passou a mão na bunda de uma criança. Imagina. Então, a ética é aquela reflexão que você fez para agir, né? E o que Sêneca está falando que é oculta, porque essa reflexão está dentro da tua cabeça, mas deixa vestígios, ou seja, o vestígio da sua ação vai dizer se aquilo foi uma boa reflexão ou uma má reflexão. Daí, Aristóteles ainda completa: não possuímos virtudes
antes de as colocar em prática. Ou tem pessoas, já conheceram pessoas que são super éticas na prática, indecentes os políticos em geral, né? Super éticas na teoria, indecentes na prática, né? Porque político, quando vai lá fazer campanha, nossa, eu vou ajudar todo mundo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando vai na prática, é horror, é horror. Eu já tenho visto alguns políticos aí do Tocantins que odeiam pobres, só sai foto no Instagram com pobre. Eu falo, que é isso, né? Então, a ética, ela não se sobrepõe à prática, né? Ou seja, a tua boa intenção não se sobrepõe à tua boa ação. É nesse sentido. Daí tem essa passagem. Olha, que eu gosto, porque nós temos que ter em mente por que nós discutimos ética? Porque o objetivo do homem é ser feliz. Para ser feliz, ele tem que fazer escolhas. E quando ele faz escolhas, essas escolhas têm que ser reflexivas. Pensamos para fazer escolhas. E daí essa reflexão que se dá ao campo da ética. Então, quando nasceu o primogênio do mestre, ele não se cansava de contemplar o bebê. O que deseja que ele seja quando crescer? Alguém perguntou. Escandalosamente feliz, disse o mestre. Olha que lindo, né? Frente a um filho que você mais quer, que ele seja escandalosamente feliz, porque esse é o objetivo último do ser humano, né? Então, recordando, qual é a relação da ética com a felicidade? O objetivo do homem é ser feliz. Para ele ser feliz, ele tem que fazer escolhas. Qual é a melhor escolha? É a escolha ética. Porque não há como você ser feliz, e daí os filósofos da antiguidade dirão isso, sozinho no mundo de tamanha injustiça. Não há como você ser feliz, né? Não há como você ser feliz em cima da infelicidade do outro, né? Porque aqui eles estão falando de um conceito de felicidade mais profundo e mais extenso, que é a satisfação de um desejo, porque mesmo a satisfação de um desejo não é conceito de felicidade, né? Por exemplo, eu desejo tomar sorvete. Daí eu tomo tanto sorvete que me faz mal. Eu satisfiz o meu desejo, mas me tornei infeliz, né? Porque passei mal, estou péssimo. Então, satisfazer desejo não é se tornar feliz. Fala, Gabriel. Professora, agora entendi com essa explicação que a senhora agora fez. Ética é aquilo que, digamos assim, você, faz seu pensamento, faz a reflexão de um determinado sentimento, porque ele falou que, tipo, um homem quer ser feliz. Então, tá. Qual é a forma de eu ser feliz? Exemplo, Gabriel Silva, que é meu nome, né? Quer ser feliz. Minha felicidade agora é tomar um sorvete, né? Igual o exemplo que a senhora fez, né? Para eu ser feliz, que é tomar um sorvete, eu vou criar todo um pensamento, toda uma reflexão de como eu vou tomar esse sorvete, como eu vou ir no lugar para eu tomar o sorvete. Então, isso é uma atitude ética quando eu estou refletindo o que eu quero fazer? Sim. Vamos pensar numa coisa, o que nos faz mais feliz, né? Imagina uma coisa mais profunda um pouco do que tomar um sorvete que não, em geral, não incomoda ninguém, né? O que nos faz mais feliz? Eu aqui dando aula, vocês assistindo, ou a gente ficar deitado o dia inteiro assistindo série, ou vendo Instagram e tal, né? Muitos podem falar assim, ficar jogado na cama o dia inteiro, comendo e assistindo série, vendo Instagram. Ok, isso eu satisfaço um desejo do meu corpo, né, da minha alma, de fazer nada.
Só que no final do ano, quando muitos serão promovidos, vão para o terceiro ano, outros vão passar, tal, já vão para uma faculdade, aqueles que ficarem para trás serão mais infelizes que aqueles que conseguiram dar uma continuidade na sua vida. Então, o que faz com que a gente não fique deitado assistindo série é uma escolha ética, e é uma escolha ética frente a esta busca de felicidade, né? Que pode ter vários níveis, né? Desde a mãe não encher o saco até de eu ter uma independência, a acelerar aí o meu processo de independência e autonomia, né? Então, é isso mesmo. Professor, e tem uma pergunta, agora não entrou, né? E quando eu fizer a ação desse pensamento ético? Um outro exemplo que é meio estranho também, ó. Pensa que, meu Deus, eu perdi meu emprego por causa de um carinha que foi promovido. Vou matar ele. Vou lá, aí eu vou planejar todinha a morte dele. Rapaz, eu vou pegar, quando ele sair daquele hotel, rapaz, vou estar com uma faca na mão, cabum nele. Beleza. Quando eu cometer essa ação e uma pessoa ver, ela vai falar ação imoral ou ação antiética? Porque imoral. É uma ação na prática, né? Agora, o que levou você à ética, por exemplo, se você poderia, na prática, você matar uma pessoa é imoral, porém, poderia ser ético caso essa pessoa estivesse agindo contra você, né? Pusesse em risco a tua vida, ou alguém estivesse com você. Só que nós vamos só saber se é ético ou não depois da ação, dentro de um contexto da ação, entendeu? Então, aí, assim... não é. Porque, tipo assim, se a senhora for interpretar toda a minha historinha que eu fiz, a senhora já sabe meu objetivo, né? Uhum. Vou matar ele porque ele pegou o meu cargo de emprego. É antiético e antimoral, né? Então, é antiético. E na hora da ação também é antimoral, porque eu fiz uma atitude de matar ele e também eu fiz algo antiético, que, assim, é a concorrência, né? É algo... Não, e também vai contribuir para a tua infelicidade, né? Exatamente. Por que eu fiz isso, né? Nossa, quanta gente você faz umas bobagens, você fala, meu Deus, como aquele ser está se afastando cada vez mais da sua felicidade, né? Então, quanto mais ético, maior a possibilidade de felicidade. Essa é muito bonita, eu adoro a Mafalda. Olha, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Ela diz, aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. A gente atribui a coisas, né? E para melhorar a nossa vida, a gente tem que atribuir a nós mesmos, né? Então, o ano também quer a gente melhor, para ele ser melhor. A virtude, segundo Aristóteles, para Aristóteles, virtude é ética. É o que vai garantir ao homem a felicidade. É o hábito que torna o homem bom e lhe permite cumprir bem a sua tarefa. A virtude é racional, conforme e constante. Isso é bem legal. Nós vamos ver um videozinho, mas vou comentar uma coisa aí. Nós construímos um comportamento ético com a prática. Ninguém é 100% ético, 100% moral. Ninguém é. A gente vive dando bola fora, cometendo erros, injustiças, julgamentos horrorosos. Gafe é o que a gente mais faz na vida. Porém, é na prática das nossas escolhas é que nós, no final de um período, falamos, não, eu tive até uma vida mais ou menos ética, pautada em escolhas que levem à melhor justiça social. Então, não é que um comportamento ou uma ação possa entrar, ser não ética, né? Tem gente que só tem ação não ética. Você muitas vezes pode ser muito injusto e muito
equivocada ao refletir sobre uma ação, a escolher um comportamento. Porém, é na prática, no ir, que você vai se tornando mais ético e tendo uma vida mais de acordo com aquilo que se espera da ética, né? Então, vamos ver é isso que Aristóteles está falando, né? Não é uma coisa. Tem gente que é horrorosa e tem uma atitude que pode ser super ética, né? Deixa eu só pôr aqui. Aristóteles foi um filósofo grego que tinha várias ideias interessantes sobre o que é uma vida boa. Ele dizia algo que concordaríamos. Queremos várias coisas boas na vida, desde uma cama confortável para dormir até uma viagem para a praia. Mas ao fim de tudo, o que realmente queremos é a felicidade. A própria praia ou a cama confortável nós queremos porque nos deixa feliz. Sendo assim, o maior bem da vida humana é a felicidade. Aristóteles era grego, então ele não falava em felicidade, mas eudaimonia. E essa palavra pode ser traduzida de formas diferentes. Podemos chamar ela de felicidade, uma vida bem-sucedida ou simplesmente de sucesso. Mas já adianto que vida bem-sucedida ou feliz para o Aristóteles não tem nada a ver com sucesso ou felicidade no sentido atual. Ele dizia que uma andorinha só não faz verão. Com isso queria dizer que para provar que o verão chegou, é necessário mais do que uma andorinha ou um dia quente. Da mesma forma, para uma vida feliz não bastam alguns momentos prazerosos. Surpreendentemente, ele acreditava que as crianças não podiam ser felizes, o que parece ser um absurdo. Se as crianças não podem ser felizes, quem pode, afinal? Isso revela o quanto sua concepção de felicidade era diferente da nossa. As crianças estão apenas começando a viver, por isso não tiveram uma vida plena, completa. A verdadeira felicidade, argumentava Aristóteles, exigia uma vida longa. Então, se a felicidade não era festas ou a praia, ouvir músicas ou maratonar séries, ou seja, ter alguns momentos de prazer, o que pode ser a felicidade? Para chegar ao final da vida e dizer que ela foi feliz, pensava Aristóteles, é necessário nos treinarmos ou habituarmos a praticar ações virtuosas, e isso significa algo bem específico para ele. Ele dizia que agir de forma virtuosa é, nas diferentes situações, adotar o meio termo entre extremos. Vamos pensar em alguns exemplos do que Aristóteles pensava ser a virtude. Quando o assunto é direção, temos diferentes tipos de motoristas. Tem aqueles que são extremamente medrosos e que sequer conseguem dirigir um veículo. Uma pessoa assim, diria Aristóteles, pode estar se privando de coisas importantes na vida por falta de coragem e poderia ter uma vida melhor se não fosse tão medrosa. No outro extremo, há pessoas que são imprudentes no trânsito. São motoristas que colocam em risco a própria vida, a vida da família e de outros desnecessariamente. Talvez isso resulte em mortes ou pessoas feridas. Esse também é um caso extremo em que a pessoa não está agindo de maneira virtuosa no trânsito, talvez por excesso de coragem. Por fim, há aquela pessoa que tem a coragem necessária para dirigir em qualquer situação, mas conhece todos os riscos envolvidos e dirige de forma prudente. Essa pessoa não erra por falta nem por excesso. É alguém que Aristóteles chamaria de virtuoso no trânsito. Vamos considerar mais um exemplo. Imagine, em um extremo, uma pessoa que em um relacionamento amoroso é incapaz de dizer não. Tudo que o parceiro pede ou propõe, a pessoa aceita, mesmo que nem sempre seja esse seu desejo. No outro extremo, podemos pensar em uma pessoa que quase sempre diz não. Se trata de uma pessoa que não presta atenção nos desejos alheios e é incapaz de dizer sim para o outro. Apenas seus desejos importam. Esses dois casos são extremos de comportamentos não virtuosos, pensava Aristóteles. A virtude nos relacionamentos está no meio termo entre esses dois extremos, na capacidade de perceber os desejos da outra pessoa e dizer sim, às vezes, mas também na capacidade de fazer os próprios desejos valerem ao dizer não para aquilo que não se quer. Enfim, para Aristóteles, uma vida boa deve ser longa, deve ter sido vivida com virtude, ou seja,
A pessoa deve ter sido capaz de encontrar o equilíbrio entre os extremos nas mais diferentes situações. Apenas ao conseguir isso, uma pessoa poderá dizer que foi bem-sucedida e conquistou aquilo que ele chamava de eudaimonia. Bem interessante esse conceito de Aristóteles, né? Porque para ele a virtude, que é a ética, sempre está no caminho do meio. Nós vivemos numa sociedade bastante extremada, onde pensar no conceito de ética como caminho do meio, né? Como o não excesso, nos parece um pouco morno demais, talvez. Porém, mesmo eticamente, nós estamos percebendo que ainda tem muita sabedoria nesse caminho do meio, né? Com a influência da religiosidade oriental, também se tem esse conceito no budismo do caminho do meio. Então, cada vez mais nós percebemos que é um bom termo este caminho do meio, até porque na vida prática é assim, né? Sem excessos de nenhuma natureza, sem falta de nenhuma natureza, nós sempre estaríamos mais perto da felicidade do que aquelas pessoas que vivem os extremos, né? Então, esse é o conceito de virtude aristotélico. Outra questão também que Aristóteles coloca, que é bem importante, é que para ele o conceito de justiça social tem a ver com participação. Está fazendo. Deixa eu ler aqui. Espera um pouquinho. Sim, porque depende, né? Porque, Caroline, qual seria essa. Como ela acreditaria que está fazendo certo e não está? Porque se a referência é justiça social, não tem muito como você errar grosseiramente na ética, né? Só se for um equívoco de avaliação mesmo, né? Igual eu falei do velhinho lá, bati no velhinho porque ele estava passando a mão numa criança. Mas daí eu vejo que ele é cego, ele não passou a mão na criança, ele só esbarrou na criança. Isso é um erro de avaliação. Mas você colocando em pauta a justiça social, dificilmente a gente tem erros de avaliação, né? Só se forem esses erros equivocados mesmo, né? Então, a pessoa, às vezes, está fazendo errado mesmo. Não está fazendo certo, não. Ela não... Agora, por exemplo, quando a gente fala de moralidade, como a imoralidade é um conceito na prática, imagine lá você, o que seria imoral lá na década de 1950, sei lá, um caso com um padre, totalmente imoral. Daí, se você vê o caso, a fragilidade e tal, você acolher essa freira, né? Foi expulsa. Tem um filme bem legal, não sei se vocês assistiram, que ai, como chama esse filme? Que os soldados invadem um convento e eles estupram as freiras, muitas vezes, muita quantidade, e elas começam a ter filhos depois de um tempo. Alguém já assistiu esse filme? Não, professora. Nossa, é muito bom. Vou até pôr aqui, deixa eu ver. Mas acho que tem mas a senhora falando sobre isso me lembrou de uma cena de um outro filme que acho que remete à mesma coisa, mas assim, é diferente. Esse é bem legal.
Agnus Dei chama. Agnus Dei. Vou colocar aqui para vocês. Vale a pena. Eu acho que está na Netflix. É bem legal para... bem bacana. Quem quiser, assista. Por quê? Porque a Madre Superiora, muito moralista, né? Ela começa a matar as crianças. Estou dando spoiler. E depois, eticamente, eles dão outro jeito lá, para que as crianças venham a nascer e a sobreviver. Então, é bem legal esse filme, é bem bacana. Então, nem sempre o que se aceita, não se aceita moralmente, é a escolha mais correta eticamente, né? Quem puder, assista, que é bem bacana. A Sêneca, que é um estoico, hoje os estoicos estão um pouco em moda, né? Porque falam que eles são os primeiros a ensinar condutas de vida, autoajuda, mas isso é bobagem, eles são melhores que isso, né? Ele diz: a felicidade consiste em viver segundo a razão, o logos, viver segundo a natureza, pois o homem é de natureza racional. Ser virtuoso é viver segundo a razão. Por quê? Porque o que há de natural no homem? A racionalidade. O homem não tem um código genético para ser uma abelha, fazer uma como chama? Um ninho de abelha? Uma colmeia. Então, o que ele tem de natural é a racionalidade. Então, quanto mais ele vive segundo a sua natureza, mais ético ele está sendo. Sêneca também tem uma ideia de uma racionalidade na natureza. E é verdade, a natureza funciona dentro de leis próprias muito lógicas e muito racionais, né? Então, se nós apenas seguíssemos a natureza, a gente acertaria muito mais do que erraria, né? Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Isso é bem interessante também, né? Porque a nossa vida é esse dia. Nossa vida se resume a este dia, né? Para a ética de Aristóteles, a cidade, comunidade política, é o lugar da vida do homem, animal político e social. É nesse espaço que o homem desenvolve a arte de viver e atingir a felicidade. Aristóteles está preocupado com o bem público, como todos os filósofos gregos da sua época. O bem público, o bem da comunidade, o bem da sociedade é o maior bem. Então, não adianta ser bonzinho dentro da tua casa e jogar lixo na rua, porque o maior bem está na convivência com os demais, porque o homem é um animal social, então ele não vive bem sozinho. Tanto que hoje é um escândalo a nossa vida, né? Porque como a gente pode viver bem com tanta gente vivendo mal, né? Aqui em São Paulo tem tanta gente morando na rua, tanta gente, que é impossível viver bem frente ao quadro de tanta gente vivendo mal. E não é gente que está na rua, pode droga, pode bebida, é gente que foi despejada, que perdeu o emprego, que não tem nenhum recurso para morar em algum lugar, né? Então, isso mostra bem o quanto a fragilidade do bem público nos traz uma infelicidade. E a ética é buscar a felicidade. Então, a felicidade só é possível em função da felicidade coletiva, do bem comum, né? A virtude, ética, é dever, é utilidade, né? São as duas coisas. Não há bem verdadeiro que não seja para todos, é isso que eu estou falando, né? Não existe essa possibilidade, cara se matando no dinheiro, estando na maior vida os marajás lá em Dubai, né? Diz que até uma conhecida minha aí de Tocantins foi com a comitiva do filho do Bozo lá para Dubai, né? Com tudo pago pelo governo federal. Então, não é possível, né? Não é possível viver bem onde a população está tão mal, né? Qual é a felicidade suprema do homem? É alcançar o bem,
a que todos visam. Não é o bem pessoal, é o bem coletivo, é o bem geral. Sendo assim, qual é a finalidade da vida humana? É discutir qual seria este bem. Então, lembrem-se que os filósofos não têm uma resposta, porque quando eles chegam àquela resposta, tem algo a mais. Então, por exemplo, quando nós vamos ver vários elementos a partir da aula que vem, que fazem parte deste bem, né? Que compõem este bem. Então, como nós falamos ali dos chineses, a necessidade de comida hoje já é um problema superado, né? Mas a necessidade de comida era o primeiro bem. Então, se você, na China dos anos 40, 50, qual é o maior bem da China? Dar comida a todos da China. Depois que se deu comida a todos, quais outros bens, né, que tragam bem? A cultura, a liberdade, a empatia, né? Então, são coisas que juntam este bem comum. Então, não há uma resposta fechada. Hoje, o bem maior para o Brasil seria uma estabilidade econômica, onde permitisse que todas as famílias tivessem a possibilidade de ter uma casa, um abrigo, né? Algum lugar para se estar e a fome suprida a sua necessidade de comida e tal. Depois disso alcançado, você compõe com outros bens maiores. É nesse sentido. A virtude e excelência é uma experiência intelectual e é uma excelência intelectual e moral. Pensem que, tanto para o Sêneca como para Aristóteles, a virtude, a ética, está na racionalidade. Para Sêneca, a racionalidade que é dada pela natureza, para Aristóteles, este racional humano, né? Este ser social racional. A excelência intelectual você adquire através da instrução, do processo educativo, do tempo e da experiência, do aprimoramento e do desenvolvimento racional. É um caminho. Da mesma forma, a excelência moral você adquire por hábito, por prática, por treinamento, ações ligadas com as emoções. Emoções é a conta entre o prazer e o sofrimento, né? Aquilo que você sente por prazer ou sofrimento. Ninguém nasce, igual aquela música, né? Que Hitler nasceu bebê, né? Ninguém nasce com comportamento deturpado, com comportamento eticamente equivocado. Nós construímos isso. Da mesma maneira que nós construímos uma excelência intelectual, nós construímos uma excelência moral, né? Por isso que eu falo, a gente sempre comete muitos equívocos. Porém, no frigir dos ovos, o que pesa mais, né? De tudo que é contínuo e divisível, é possível tirar uma parte maior, menor ou igual. E isto tanto em termos da coisa em si, quanto em relação a nós. E o igual é o meio termo entre o excesso e a falta. Isso é uma conta aristotélica, né? Para descobrir o meio. Qual é o meio? É onde se divide em partes iguais, entre o excesso e a falta, né? Nem de mais, nem de menos, né? Tudo na vida é isso, nem de mais, nem de menos. Por meio termo, quero significar aquilo que é equidistante em relação a cada um dos extremos. Só pegar uma linha no meio termo, no meio de todos os lados, né? Quero significar aquilo que não é nem de mais, nem pouco. E isto não é único, nem o mesmo para todos.
que as quantias são diferentes, né? Em página, nem muita comida, nem pouca, mas o que é muita comida para o neném, o que é muita comida para um adulto, e o que é pouca comida para um homem enorme e para uma menina pequena, né? Então, isso tem quantias também, esse meio termo varia. Quem conta um conto... essa é uma possibilidade de fazer um trabalho para ter uma nota a mais. Ó. A ética de Aristóteles serve de referência para as sociedades contemporâneas, considerando situações como religião, política, saúde, violência, etc. Quem se habilita? Aqui está lá já postado. Quem gostaria de falar sobre isso pode preparar uma fala. Deixa eu só abrir para minha cachorrinha agora. Uma fala que na próxima aula vocês me apresentam. E ganham até um pouco. Vem, Mel. Eu quero, professora. Pode fazer. E vai compondo a nota para o próximo bimestre já, né? Para fechar o semestre. Falar sobre o quê? De que pegar um aspecto da nossa vida, pode ser na religião, na política, na saúde, na violência, um aspecto da nossa vida e ver o quanto é pertinente se falar no meio termo, né? Se falar que aplicar essa lógica aristotélica do meio termo e também desse quadro da racionalidade, da excelência moral, da prática, de compondo essa excelência moral. Ver se isso se aplica hoje. Entendeu, Eduardo? Dudu? Ok. Fica aberto. Quem quiser, é só postar. Gente, dúvidas? Dúvida é só nessa questão de como deve ser feita essa nossa resposta sobre essa pergunta. Não é para postar, não, Caroline. É para apresentar. Já coloquei lá no AVA, mas não é para colocar no AVA, não. É para apresentar mesmo. E para quem quiser, alguém que pense no tema e apresenta. Pode fazer uma apresentaçãozinha, pode falar, tá? Só para a gente trazer essa questão do Aristóteles, ou mesmo quem quiser pegar do Sêneca, né, essa racionalidade natural, pode apresentar. Fazer uma chamadinha. Pode fazer isso, sei lá, assim, se caso um aluno quer e o outro também pode fazer em dupla. Pode sim, Gabriel. Pode sim. Aí, na hora de fazer o seminário, a senhora um dia vai organizar um dia para quem interessou para fazer isso, para apresentar no Google Meet, ou ter que mandar as imagens dos slides, alguma coisa assim? Não, a gente apresenta na hora, assim. No Google Meet, pode ser, viu? Na hora mesmo. Sabe por quê, Gabriel? Porque se eu começo a pôr todos, quem quiser, Maria Eduarda, a gente pode tirar uma aula só para isso. Viu? Se eu começo por muita regra, vira um trabalho oficial e não só para dar um ponto, até um ponto, né? Tem vários alunos que têm já até um ponto dado. Então, é bom porque é um ponto acima, além da nota, né, do trabalho. E daí uns fazem, outros não fazem, daí fica chato. Esse é um trabalho a mais, um ponto a mais, tá? Fazendo a chamada, se alguém quiser perguntar alguma coisa mais, pode falar. Alicia? Presente. Não postei ainda, né, Eduardo? Mas estou com elas aqui. Obrigada, Alicia. Mas tem as notas todas aqui, todo mundo está com média. Você que está com uma notinha mais baixa, mas você vai melhorar agora. Dainê? Dainê? Joia. Denis? Presente. Obrigada. Divilei? Gisele, professora. Gisele, é igual Gisele, mas é Divele.
Por que Gisele, não Gisele? Professora, eu também não sei. Nunca perguntou para a mãe, não? Bom, eu perguntei, mas eu acho mesmo que não tem muita explicação, não. Porque ela quis ser diferente. Quis diferenciar. Certinho, legal. Eduardo tá aí, já pôs aqui. Flávia, Giovana. Presente. Obrigada. Gabriel Silva. Presente. Obrigada. Giovana Oliveira. Gi, não veio hoje. A outra aula também. Giovana Alves. Presente. Obrigada. Ian Carlos. Presente. Obrigado. João Marcos. Presente. Obrigado. Jordana. Presente. Obrigada, querida. Letícia Nascimento. Presente. Obrigada. Marcos Vinícius. Presente. Obrigado. Maria Eduarda. Presente. Joia. Por aqui. Maria Júlia. Maria Júlia? Não. Maria Caroline. Ela tá na aula, professora. Presente. Ela só não respondeu. A Maria Júlia? Maria Júlia, deixa eu ver aqui. Oliveira? Qual o nome? Pera. Maria Júlia Carvalho. Maria Júlia Carvalho. Uhum. Maria Júlia tá. Então fale, Maria Júlia. Cutuca ela. Mariana, estou esperando a Maria Júlia ainda. Presente. Legal, Mariana. Sabrina Soares. Presente. Oi, Maria Júlia. Maria Júlia apareceu. Sabrina está aí, né, boneca? Estou presente. Obrigada. Shelda. Shelda não vi hoje, não. Vitor Hugo. Presente. Obrigada. Yasmin. Presente. Obrigada, Yasmin. Gente, muito obrigado. Até a semana que vem. Amanhã eu vou Professora. Oi, fala. Flávia, quando o Drive salvar essa aula, a senhora pode disponibilizar o link da aula lá no grupo da sala? Eu vou Porque quando a gente vai estudar para as tarefas, para apresentar, a gente quer ver alguma coisinha na aula e aí no grupo fica mais fácil. Fica mais fácil mesmo. E depois fica bom, eu assisto, eu acho legal. Eu estava hoje salvando da aula passada. Amanhã eu vou fazer uma cirurgia, mas eu acho que já estou bem para terça-feira. Senão eu coloco para vocês, tá bom? Professora, só uma pergunta. Sobre a questão das frequências dos alunos. Aquelas frequências de aula que a gente tem presente estão atualizadas ou é aquela... Não estão, Gabriel, mas eu vou te falar. A turma de vocês, em geral, não tem problema, viu? Quem falta mais na aula é a Giovana Oliveira, deixa eu ver, a Shelda. O resto está tudo em ordem, mas isso eu só vou avaliar no final, tá? Tá, professora. Porque eu vou ver o desempenho com a frequência, não vou repetir por hoje uma... Mas lá não está atualizado, porque eu fiz a folhinha, ó, que assim eu não perco, não erro, não perco. Lembra que a gente salvava e depois dava errado? Daí assim não tem erro. Tá bom? Tchau, gente. Tchau. Deixa eu parar a gravação. Tchau, professora. Tchau, fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau.